paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Tudo bem? O Senhor pediu para passar rapidinho aqui para fazer um vídeo para vocês. O Senhor falou para ensinar vocês como fazer um devocional. O que é um devocional? É um tempo que você tira do seu dia para você ter uma devoção a Deus, uma adoração, uma busca com Deus, uma intimidade. Lembra que a palavra de Deus diz em Mateus 6,6: entra no seu quarto, fecha a porta e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é esse tempo que você tira. Você pode tirar a hora que você acorda, antes de você trabalhar, você pode levantar mais cedo e buscar o Senhor, ou no melhor horário que você tem no seu dia. Então assim, tudo vai depender daquilo que você consegue fazer o Senhor. Eu não gosto de tirar, tipo assim, à tarde ou à noite para Deus. Eu gosto de tirar as primeiras horas do meu dia. Então, eu já levanto já buscando ao Senhor, não gosto, né? Então, assim, cada um é cada um, irmãos. Então, se você se sente bem de buscar a Deus depois, né, enfim, depois que você acorda, enfim, você vê um horário, estabeleça um horário aí, né? Encaixa um horário aí. Mas o Senhor pediu para ensinar vocês como fazer um devocional com Deus, porque o Senhor falou que tem muitas pessoas abandonando a Bíblia e colocando livrinho de devocional. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o livro de devocional, ele é um autoajuda, algo que vai te ajudar assim, ao dia a dia, mas não vai te mudar o teu caráter. O que vai mudar o teu caráter é isso aqui, ó, tá vendo? Essa Bíblia aqui, ela já é velha, já é uma guerreira. Ela é velhinha já, mas é a palavra de Deus que vai mudar o teu caráter, tá? Então jamais, nunca você substitua a palavra de Deus com um livro de devocional. Eu chego, acordo e já pego o livrinho de devocional lá, Café Deus Pai. Isso daí não é devocional com Deus. Isso daí é uma coisa assim de autoajuda, tá? É uma coisa assim que não vai mudar o seu caráter. Pode ter uma ajuda ou outra no seu dia a dia? Pode, mas mudar o seu caráter, ter o fruto de Cristo é isso aqui, ó, tá vendo? É a palavra de Deus. Porque se fosse necessário de outros livrinhos, a não ser isso aqui, Deus não tinha deixado isso aqui, concorda? Deus tinha deixado outros livrinhos, né? Então a palavra de Deus diz que a palavra dele basta. A palavra dele foi inspirada. Então não precisa de, eu vou colocar mais alguma coisa aqui. Não. Então, quando você estipula o horário aí na sua casa, aquilo que for melhor para você. E aí você pega a sua Bíblia, senta num canto da sua casa, ou na cozinha, onde tem menos gente falando, um lugar mais seguro, um lugar secreto, você e Deus aí, escolhe um lugar que você quer. E aí você vai fazer a sua oração. Você vai fazer a sua oração agradecendo a Deus, vai pedir pelo seu dia, vai pedir ajuda, vai expressar a sua adoração ao Senhor, aquilo que o Senhor colocar no seu espírito, na sua boca. Vai orar ao Senhor para que Deus venha abrir os teus olhos espirituais, para que quando Deus venha falar com você, você venha discernir aquilo que você está lendo, aquilo que você está meditando, que não seja do seu entendimento, mas que seja do entendimento do Espírito Santo. Suplica ao Espírito Santo de Deus para abrir os teus olhos, seu entendimento espiritual, para que todas as escamas, cegueira caia por terra, para que Deus se revele a você através do Espírito Santo aquilo que Ele quer para a tua vida. Então você vai começar a ler o livro de Mateus, que é o Novo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, que é o Novo Testamento, e você vai ler o capítulo de Mateus 1. Um capítulo por dia é o suficiente, porque não adianta você ter pressa de ler a Bíblia um ano, mas você não pratica. Porque tem gente que lê a Bíblia 3, 4 anos, mas não tem a vida transformada. Por quê? Porque a pessoa, ela quer só ler para mostrar que ela está lendo. Ela não quer meditar na Bíblia para mudança, para intimidade. Então, entenda uma coisa, não é ler 3, 4, 5 versículos por dia. Você pode ler um versículo por dia e tirar de aprendizagem daquele capítulo que você está lendo para a sua vida. E às vezes você vai ter a vida mais rompida do que a pessoa que está lendo 4 ou 5 dias, que já leu a Bíblia o ano todo. Então, mas não teve transformação de caráter. Então, se importe com uma coisa, é praticar aquilo que você medita por dia. Cada dia, cada alimento que você recebe, porque a Bíblia é o maná, é a palavra de Deus. Cada dia que você recebe, cada dia você vai praticando. A mensagem que eu recebi hoje eu vou praticando, aí a mensagem que eu recebo amanhã, pratico a de ontem, mais amanhã e assim por diante. Eu vou praticando para que a minha vida tenha mudança, porque sem prática não tem mudança. Então o Senhor falou para mim ensinar as pessoas a fazer devocional, porque tem pessoas abandonando a palavra de Deus para ficar em livrinho de autoajuda aí, de Café Deus com Pai e tantas outras aí, tá? Então assim, a Bíblia, ela é inerrante e ela tem que ser o seu meio único de fé, tá?
Você não pode querer colocar livrinho de libertação como primordial na sua vida. Livro de libertação é uma benção, sim. Vai te trazer conhecimento, mas a Bíblia vai te trazer muito mais do que um livro de libertação, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. A Bíblia só é a boca de Deus aberta e meditando nela e praticando aquilo que você medita. Tem pessoa que ela quer ler a Bíblia 1 ano, mas ela não pratica nada. Ela simplesmente está lendo, mas não tem mudança de vida. Porque a Bíblia ela tem que mudar a sua mentalidade, o seu jeito, sua maneira de agir, sua maneira de falar. Então, quando você medita na palavra de Deus, você tem que praticar aquilo que você medita, entendeu? É um passo de cada vez. Tem pessoa que ela quer começar, mas não, na verdade, ela nem começa nem inicia. Ela fica igual ela fica empacada, perdão, irmãos. Ela fica ali empacada, ela não deixa ninguém ir, nem vai, né? Porque ela quer ler a Bíblia por 1 ano, mas daí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não tem mudança nenhuma, é só ego, é só conhecimento, mas não tem revelação de Deus, não tem a palavra de Deus revelada, que é a palavra rema. Há uma grande diferença de você ler a palavra e você ter a revelação de Deus. Por isso que você, antes de acordar, já faz a sua oração, já peça para que o Espírito Santo se revele a você, pega a palavra dele e abra a sua Bíblia em Mateus 1, comece a ler Mateus 1, aí no dia seguinte Mateus 2, no outro dia Mateus 13, e vai praticando tudo aquilo que você vai aprendendo durante os dias, você vai praticando na sua vida, você vai modificando o seu relacionamento com o próximo, você vai modificando o seu relacionamento da sua casa, da sua vida, com seus parentes. A Bíblia, gente, ela muda conforme você vai praticando. Você não vai mudar logo de uma vez, tudo de uma vez. É em glória, aos pouquinhos, entendeu? Então, assim, Deus está muito mais preocupado que você esteja transformando através da palavra dele do que em chá de conhecimento, porque o conhecimento ele é uma benção, mas não adianta nada ter conhecimento sem prática, tá? Então é muito importante isso, para que você ore antes de você pegar a Bíblia, ore para que Deus te traz a revelação de quem ele é e o que ele quer da sua vida, o que ele quer mostrar, para que você conheça o caráter de Cristo, quem é Cristo. Peça para que Deus te dê intimidade, para que Deus se revele a você, para que você venha ter um encontro com Ele na palavra, sem por meio de pessoas, porque Deus quer um encontro com você, tá? O véu já se rasgou, tá, irmãos? Então, assim, aqui não tem nenhum Deus aqui na terra, não, tá? Deus é Deus supremo, mora dentro de nós, o nosso Espírito. Então, assim, todos nós, se nós buscarmos, teremos o Espírito Santo. Eu não sou melhor do que você, nem ninguém é melhor do que eu. Então, todos nós temos acesso ao Pai. É só ajoelhar o joelhinho no chão e buscar o Senhor e clamar e pagar preço em oração, em jejum e obedecer a Deus, que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Não há nada de errado a gente ler a Bíblia por 1 ano, mas é errado a gente querer fazer só por fazer e não ter mudança de vida. A gente tem que analisar, pera, se eu tô lendo a Bíblia por 1 ano, por que eu não tô praticando nada daquilo que eu tô lendo? Tem alguma coisa errada? Eu só tô enchendo de conhecimento, mas não tem mudança de vida. Então, assim, irmãos, cuidado com isso, tá? É legal, sim, faça. Eu indico vocês ler a Bíblia por ano, mas põe na sua cabeça, melhor do que ler a Bíblia por ano, é melhor você praticar. Então, assim, tudo que você lê, pratica. Já que você quer ler, então pratica. Né? Porque às vezes a pessoa já leu 3, 4 vezes, mas a pessoa não respeita pastor, entendeu? É rebelde, é uma pessoa que você não vê fruto do Espírito Santo. Então, assim, não condiz. Você diz que você lê a Bíblia 3 vezes, você já leu a Bíblia 3 vezes no ano, mas você não respeita pastor, você não respeita autoridade, você não respeita as pessoas, você não ama o seu próximo, entendeu? Então não condiz, gente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não se soberbecer no conhecimento, porque Deus abate o soberbo. Então compensa você se humilhar a Deus e falar que você é pó, e para Deus te ensinar, te dar um coração ensinável. E mesmo que você saiba pouquinho da Bíblia, vai aos pouquinhos, é de glória em glória. Deus não quer que você fica decifrando versículos sem prática. Deus quer que você guarda na tua mente, mas que você pratique. Então entenda isso, não há problema nenhum você ler a Bíblia 3 vezes ao ano, mas melhor ainda é você praticar. Quanto mais você medita, mais você tem que praticar. Então, assim, isso é muito complicado, tá, irmãos? Então você abre a Bíblia em Mateus 1 e ali o que você vai fazer? Você vai ter um caderno, tá vendo esse caderno aqui, ó? Esse caderno simples, é um caderno baratinho, tá, irmãos? Esse caderno aqui é um caderno de 10 matérias, você pode comprar um caderno simples. Você vai precisar somente
de caneta, ou seja, você pode escolher um azul ou roxa, eu escolhi azul e roxa, e um marca-texto para caso você queira marcar algo da Bíblia que Deus falou contigo, algo que Deus colocou no seu espírito. E aí você vai marcar a Bíblia nos textos, nos versículos que mais te chamou atenção, vai ler o contexto, pelo amor de Deus, não vai pegar um versículo isolado da Bíblia e vai ler, não, lê o contexto, Mateus 1, contexto todo, entendeu? Vai contexto por contexto, versículo por versículo, pelo amor de Deus, não tira nada fora do contexto, para não estar pretexto para heresia, pelo amor de Deus, lê a Bíblia, contexto, entendeu? Contexto. Então daí você pode ter 3 cores ou 2 cores de caneta, preta, vermelha e azul, né, caso você queira, e você pode ter um marca-texto para caso você queira marcar algo que Deus fale com você ali, você pode marcar, fica à vontade. A Bíblia ela pode ser riscada, irmãos, não tem problema nenhum você riscar a Bíblia. O problema é você não estudar a Bíblia, isso aí. Então assim, você pode ter, tá? É coisinha barata, não é caro, irmãos. Aí você compra um caderninho de 10 matérias e aí o que você vai fazer? Você vai abrir o seu caderno, vai deixar o seu caderno aberto e tudo aquilo que Deus falar com você na passagem de Mateus 1, você vai anotar. Tudo aquilo que o Espírito Santo te direcionar, te revelar, te falar, você vai anotando. Deus vai falando através de Mateus 1, você vai anotando. Aí no outro dia a mesma coisa. Tudo aquilo que Deus falar com você em Mateus 2, você vai anotando. E você vai praticando no seu dia, no seu relacionamento, com o seu próximo, dentro da igreja, no Uber, na rua. Você vai praticando aos pouquinhos, você vai praticando. Então isso é o devocional. É você ter um momento de oração, é você meditar na palavra, é você ter um momento de jejum, é você estar no momento de oração, adoração, você louvar a Deus. Você pode começar a orar, aí você pode começar a orar e depois a adorar o Senhor. Você pode começar pela oração, meditação e depois você vai adorando o Senhor. Você pode orar pela sua casa. É interessante você ter um óleo ungido, uma botijinha de óleo ungido, de azeite consagrado, e ungir as paredes da sua casa, ungir o teu corpo, declarar que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus, se consagrar ao Senhor, tirar um tempo para orar, para jejuar, para buscar o Senhor, né? Então assim, esse é o devocional de Deus, com Deus, é você tirar um tempo para intimidade com Deus, não tem segredo, irmãos. Então assim, você pode começar com uma oração, aí você pode adorar a Deus primeiro, entendeu? E depois meditar na Bíblia, ou você pode começar pela oração e meditar na Bíblia primeiro e depois você adorar a Deus, não tem problema nenhum, você faz da sua maneira, do seu jeito, você pode fazer o seu devocional na hora que você achar melhor. Eu gosto no horário de manhã porque eu acredito que a gente tem que dar as primeiras horas ao Senhor. Se é uma coisa que não me custa, eu prefiro nem dar pro Senhor, porque assim, eu quero uma coisa que me custe. E o horário pra mim é de manhã que mais me custa, né? Porque assim, geralmente a gente acorda de manhã, a gente nem agradece Deus, né? E pra mim, na minha visão, é errado, porque a primeira coisa do nosso dia é o quê? A gente levantar e orar a Deus e agradecer pelo dia, pelo ar, pela vida, pela nossa família, né? Então, meio que isso parece uma ingratidão e que você tá idolatrando outras coisas. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, você tá idolatrando, né? Outras coisas. O serviço da casa, a sua casa. Então, eu acredito que Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que eu indico você, quando você levanta, ore o Senhor, busca o Senhor, levanta mais cedo se você trabalha. Eu também já trabalhei, eu levantava mais cedo para mim buscar o Senhor, porque eu acredito que Deus, ele se agrada quando nós se empenhamos a buscar Ele, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que se esforçar e ter bom ânimo. Buscar Deus não é fácil, vai ter dias que você não vai querer orar, vai ter dias que você não vai querer jejuar, mas o importante é você estar nos pés do Senhor se derramando. Ai, Adriana, mas eu não tenho palavra. Chora na presença de Deus, deixa o Espírito Santo falar por você, orar por você, se lança na presença de Deus, fecha o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e grita e se joga na presença de Deus, sem medo, sem receio. Você vai ver que Deus vai transformar a sua vida, vai mudar e vai meditando, vai praticando, vai meditando, vai praticando, vai meditando. O que você leu hoje, você pratica, o que você vai ler amanhã, você vai praticando, e aí você vai vendo a sua vida mudar. Não precisa de coisas de coach, de auxílio. Irmãos, eu tenho um monte de livro de libertação, é uma benção da Rebecca Brown, eu até indico vocês o livro da Rebecca Brown. Mas assim, o livro da Rebecca Brown é só conhecimento. O livro da Rebecca Brown é para quem já tá ali na comida,
não é num leitinho mais, entendeu? Porque os livros dela são de experiências, de arrebatamento no céu, de coisas assim grandiosas, né? Que ela era uma médica e ali Deus usou a profissão dela para salvar vidas. Ali ela orava por pessoas e ali ela tinha muita experiência com o mundo espiritual. Então ali ela conta a intimidade que ela tinha com Deus, a experiência. Então assim, não é para quem tá no raso, é para quem já tem uma caminhada com Deus, já quer algo maior. Então não tem problema nenhum você ler livro de libertação da Rebeca Brau, livros de homens e servos de Deus, não tem problema nenhum, né? Mas a gente não pode fazer isso como um Deus supremo, porque essas pessoas é um ser humano falho, pecador. Então a palavra é inerrante e na sua vida de devoção não tem como você colocar um livrinho de um ser humano. Um livrinho de ser humano, ele não vai mudar, ele não vai trazer metanoia na tua vida, entendeu? Ele vai te trazer conhecimento, ele pode virar chaves na sua vida, mas isso não quer dizer que é porque vai mudar a sua vida. Não, o que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Então, no seu tempo de devoção com Deus, traga a palavra de Deus, porque na oração você fala com Ele, na palavra Ele fala com você. Quando você abre a tua palavra, quando você abre a palavra de Deus, perdão, quando você abre a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com você. Ali é Deus. Na oração você fala com Deus. Na Bíblia você medita, ouve a voz de Deus e coloca em prática tudo aquilo que o Senhor colocar, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Porque muitas vezes a gente fica procurando atalho, entendeu? Quer o irmão, quer a irmã, quer não sei o que, mas não quer orar, não quer pagar preço, não quer buscar Deus. E aí fica difícil, irmão. Como que você vai ter uma intimidade com Deus, um encontro com Deus se você não busca? Então peça ao Senhor para te dar um coração ensinável, te ensinar, te buscar. O Senhor pediu para mim fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas que não sabem por onde começar, né? Não sabem como ler a Bíblia. E a Bíblia, gente, ela é um livro espiritual, então a gente precisa pedir para que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para que tudo que for revelado venha ser do Espírito da verdade, né? Então assim, peça ao Espírito Santo para estar nesse momento com você, para habitar no teu espírito, para dominar a sua mente, seu entendimento. Se consagra, ora o Senhor, se lança em oração. E abra a Bíblia em Mateus 1 e vai começando. Hoje eu leio Mateus 1, amanhã eu leio Mateus 2, depois da manhã eu leio Mateus 3. É um capítulo por dia. Em glória você vai sendo mudada, transformada aos pouquinhos. Não é assim tudo de uma vez, gente. Ninguém chega na presença hoje e é mudado de uma hora para outra. Leva um tempo, é uma caminhada, tá? Moisés, ele só foi quem ele foi porque ele teve uma caminhada. É um dia por vez, entendeu? É todo dia aos pouquinhos. Então, hoje você muda uma coisa, amanhã você já muda outra. E assim vai, de glória em glória. Não precisa ter loucura, pressa, porque Deus sabe que nós somos pecadores. Nós somos limitados. Então, Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda a transformar. Peça depois que você lê a Bíblia, depois que você terminar de ler a Bíblia, peça para que o Espírito Santo traga para você como você pode praticar no seu dia a dia, como que você pode trazer isso para a tua realidade. Peça para que Deus te ajude a praticar aquilo que você está meditando. Porque o importante, irmãos, é você praticar aquilo que você medita. Não é o 3, 4, 5 capítulo que você está lendo. Talvez você consiga praticar 3, 4 versículos. Glória a Deus, que bom. Se você está praticando aquilo que você está lendo, glória, ou glória. Mas tem pessoas que ela quer muito ler, mas ela não pratica nada. Ela não obedece pastor, ela não tem submissão, ela é uma pessoa que não respeita as pessoas e aí não condiz, né? Ah, eu li a Bíblia 3 vezes no ano, mas a vida da pessoa não muda. Então, assim, você vê que é só ego, quanto mais você lê a Bíblia, mais você Deus quebra, sabe? Deus nos humilha. Quanto mais você medita, mais você vê que você é miserável, que você é pecador, que você não merece nada. Então, assim, quando a gente realmente tem um encontro com Deus, Deus nos quebra, irmãos. Isaías 6 diz que quando Isaías teve um encontro com Deus, que ele viu os anjos de Deus ali no altar de Deus, falando santo, 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 ele falou, ai de mim. Então, assim, quando nós temos um encontro com Deus, a gente não fica cheio de ego, de orgulho, né? Geralmente, quando a gente tá aí com isso, é porque a gente não conheceu de fato o Senhor, não viu a glória dele, não conhece ele quem ele é, porque ele é tão sublime, ele é tão maravilhoso. Quem é nós perto dele? Nada, é um pó. Então, assim, ele é santo, ele é maravilhoso e nós não merecemos, mas ele quer um relacionamento conosco. Então, assim, não se limite a isso. Por mais que você e eu somos pecadores, Deus quer nós com ele.
Então, assim, quanto mais você se achega em Cristo, mais você vai ver as suas falhas, mais você vai querer mudar, mais você vai querer transformação. Então, assim, não tem como eu estar lendo a Bíblia e eu ser uma pessoa cheia de ego, de eu, de orgulho, de se achar melhor do que os outros, né? Então, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais Deus vai transformando a gente. Então, assim, nós não seremos perfeitos, né? Mas nós temos que buscar Cristo para que Deus, através do Espírito Santo, venha mudar, né? Então, o interessante é isso. E tudo que Deus fala com você através do capítulo 1, você vai marcando. Deus falou isso comigo, Deus está me ensinando isso, Deus tá falando isso comigo. Tudo aquilo que Deus falar com você através do capítulo de Mateus 1, do capítulo de Mateus 2, do capítulo de Mateus 3 e assim por diante, comece pelo Novo Testamento, peça para que Deus te ensine. Aos pouquinhos você vai sendo transformada, meus irmãos. Então, o devocional, ele não tem segredo, né? O devocional, ele começa com uma oração, com derramamento, com quebrantamento, né? E você medita na palavra, escreve tudo aquilo que Deus te deu, se Deus te deu uma revelação, se Deus te trouxe algo que você precisa praticar, mudar, coloque aqui, eu preciso mudar nisso, Deus está falando para mim mudar nisso aqui, Deus está falando através da palavra dele isso. Então vai colocando através em escrita tudo aquilo que Deus está te trazendo, está te revelando, para que você olhe todos os dias e pratique, para que você não venha esquecer, porque às vezes a gente medita na Bíblia e esquece aquilo que Deus está falando. Então, para que você não esqueça, porque a escrita é uma coisa boa, irmãos. Porque se fosse assim, então, Deus não tinha falado para Abacuque. Abacuque, pega uma pedra e escreve, até para aqueles que passam correndo, veja. Então, assim, a escrita é uma forma de você lembrar, porque muitas vezes nós meditamos e esquecemos. Então, você escrevendo passagens da Bíblia, revelações que Deus te deu, coisas que Deus falou com você, todos os dias você vai abrir o seu caderninho e você vai ver aquilo que você precisa mudar. Olha, isso aqui eu preciso mudar, então eu vou orar, porque eu não estou conseguindo mudar. Então, irmãos, é assim, o devocional com Deus é uma vida de adoração, de busca ao Senhor, de entrega, entendeu? Não tem segredo, né? E nos outros, quando você não tem nada para fazer, de repente eu já li a Bíblia, já tô meditando, já tô caminhando ali com Cristo, você pode sim ler um livro da Rebeca Brau de libertação, um livrinho de Deus Pai, não é pecado, irmãos. Só que você não pode colocar esses livros acima da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda e que transforma. E o Senhor falou para mim que tem muitas pessoas dizendo que está fazendo devocional com Deus, mas está trocando a Bíblia por um livrinho que não vai ter transformação, porque quem transforma, liberta, é Jesus. Conhecerei a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O verbo encarnado é Jesus, é a palavra. Quando você abre a tua Bíblia e pratica a palavra de Deus, você está conhecendo Cristo, e a verdade que está aqui está te libertando pela prática da palavra e da meditação. Mas como que você vai ter libertação se você não medita, não ora, não busca? Então fica difícil, né? Eu, quando eu tô nos meus tempos assim, tranquilos, que eu já tive meu devocional, que eu tô mais tranquila à tarde, eu leio um livro de libertação, leio algum livro de conhecimento, mas assim, é muito bom, não é errado, só que você não pode trocar a Bíblia por coisas de humano, entendeu? Porque a Bíblia, ela é inerrante, ela foi inspirada por Deus. Por mais que ela foi escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Ela é a boca de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, ela é Jesus. E é ela que te liberta, não é livro de libertação que te liberta, quem te liberta é Jesus, tá bom? Então, assim, gaste o seu tempo com Deus, adorando, buscando o Senhor, tirando um tempo para você buscar pela tua família, buscar pela tua vida, se consagrar, jejuar, se abster aí de alimentos para buscar o Senhor, fazer propósito, jejum, campanha, aquilo que você achar melhor. Não há problema nenhum nisso. Deus quer que você busque Ele, e Ele quer intimidade. E intimidade, irmãos, é no secreto, não é na igreja. Uma coisa é ser frequentador de culto, outra coisa eu ter intimidade com o Pai que está em secreto, é no seu quarto, fechando a porta, Mateus 6,6. Então, conforme você vai lendo Mateus, você vai praticando aos poucos, tá bom? Eu indico o Novo Testamento porque é onde você vai conhecer quem é Jesus, por que Jesus morreu por você, a história, o contexto de Jesus, enfim, como que Deus chama cada um tem uma maneira, uma personalidade diferente, como que Deus pode mudar a sua personalidade, o seu contexto de vida, a sua história, para uma história de honra. Leia e medite, depois você vem falar pra mim se não mudou a sua vida, viu? Porque eu já fiz prova e já vi muita mudança na minha vida, pra honra e glória do Senhor, que foi Ele que fez. Não fui eu, foi Deus através da
palavra praticada na minha vida. Amém, irmãos? Então fique com Jesus. Assim, Deus permitindo, eu faço outro vídeo com vocês. Mas um grande beijo, um grande abraço. Amém.